Amados e queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo nos envolva no decorrer deste dia de uma forma gloriosa. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos que estão neste momento nos acompanhando. Estamos aqui no Piauí, eu sou o pastor Antônio dos Santos e tenho a honra de voltar a falar com os irmãos a respeito do capítulo de número 2 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. E no capítulo 2 nós vamos iniciar falando do que a Bíblia trata ser o primeiro milagre de Jesus. Mas eu quero voltar atrás e falar do capítulo 1 e o versículo de número 51, quando Jesus disse: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Com esta palavra de Jesus, eu me volto para o que aconteceu lá com Jacó, quando ele teve o sonho, e no sonho dele ele viu uma escada com anjos que subiam e desciam. Penso eu que Jesus Cristo aqui estava dizendo: olha, vai chegar o momento, está chegando a hora em que os milagres vão começar a acontecer, que os prodígios vão começar a surgir, e aí vocês vão ver os anjos descendo sobre o Filho do Homem. Mas o capítulo 1, meus amados e queridos irmãos, nos mostra Jesus, o Verbo antes da história, entrando no mundo dos homens para revelar o único Deus. Já no capítulo de número 2, eu vejo Jesus, um Jesus social, um Jesus humano, mas não esquecendo de sempre estar olhando para a cruz. E no capítulo de número 2, no versículo 2, Jesus também foi convidado com seus discípulos para um casamento em Canaã da Galileia. Também foi convidado, Jesus foi convidado com seus discípulos para um casamento naquela época em Israel. Era uma celebração que durava em torno de 3 a 7 dias a festa. As bodas em Canaã na Galileia, bodas significa promessa, significa votos matrimoniais. E ali estava agora Jesus naquela festa, aonde muita gente estava ali. Jesus ainda não era conhecido. Jesus tinha o seu colegiado, seus discípulos que estavam lhe acompanhando, mas ele era conhecido como o filho do carpinteiro e um carpinteiro profissional também. E nessa festa que nós encontramos o Jesus social, ele vai agir na área social, quando ele foi reivindicado pela sua mãe para que olhasse para a necessidade do povo, já que o vinho estava terminando. O que me leva a entender que é provável que Jesus tenha chegado já no final da festa, visto que o bom vinho tinha acabado. E agora Jesus chega naquela festa, uma festa que, se ele não chega, terminaria em tristeza, terminaria com vergonha, e Jesus não tivesse sido convidado, o trauma ia ser grande das duas famílias. E naquele momento, a sua mãe, Maria, olhando para aquela situação e vendo o que poderia passar aquelas amigas, aqueles amigos que lhe convidaram, vergonha. Ela sabia quem era seu filho, ainda não tinha visto nada, mas ela guardava tudo no coração, tudo que fora dito a ela. E então Maria olha para Jesus e vê ali a oportunidade, chama Jesus e diz: meu filho, faça alguma coisa. Nós estamos aqui, mas Jesus olhava para o lado espiritual
E quando a mulher disse, Jesus, acabou o vinho, e Jesus olhou para ela e disse, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ele estava dizendo, ainda não está na hora, eu estou olhando para a cruz. No capítulo de número 7 de São João, versículo 30, diz a palavra do Senhor que procuravam prendê-lo, queriam matar Jesus, mas no versículo 30 ele fala, então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Precisamos chegar a Jesus, saber a hora que vamos chegar com atitude. A primeira lição que nós, amada Igreja do Senhor, aprendemos com este fato, com esta história contada, narrada na Bíblia, é que Jesus tem que ser convidado e ser o primeiro convidado da nossa festa. Aquilo que formos fazer tem que caber Jesus ali. Ele precisa estar presente na nossa festa, seja de aniversário, seja de casamento, seja de confraternização. Nós temos que ter um lugar para ele. E é claro, se tiver um lugar para Jesus, o lugar é respeitoso e todos podem participar. Precisamos chegar a Jesus com atitude em tudo aquilo que formos fazer. E olha, há uma história que eu já ouvi um pastor contando de um fazendeiro que ele ia se ausentar e chamou o caseiro e disse, olha, eu vou fazer uma viagem, mas não preocupe, tudo que você precisar, você vá na cidade e compre em meu nome, e voltando acerto tudo com os credores. E aquele fazendeiro viajou e foi embora. Muito tempo depois ele voltou, e quando chegou, para a surpresa dele, a casa do caseiro estava em perfeitas condições, arrumada, com móveis novos, com antena, com tudo que podia ter na casa. Aí o caseiro olhando para o patrão olhando para ele, falou, o que é que aconteceu aqui? E o caseiro disse para ele, eu fiz tudo aquilo que o senhor mandou. O senhor disse quando o senhor partiu, que tudo o que eu precisasse, eu fosse na cidade, buscasse no comércio, e quando o senhor chegasse, o senhor iria pagar. E naquele momento ali, o fazendeiro disse, olha, eu não estava falando da forma que você entendeu, eu estava falando com relação à fazenda, o que precisasse na fazenda. Muitas e muitas vezes, irmão, nós nos aproximamos de Jesus e queremos buscar algo e não estamos preparados para aquilo ali. Quando Jesus disse para Maria, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mulher é um nome oportuno, é um nome bonito. Em momento nenhum, Jesus ali quis menosprezar a sua mãe, mas é porque Maria achou o momento oportuno para apresentar o seu filho. Para ela, aquela era a hora, era o momento certo, porque Jesus não era conhecido ainda e era a hora, a festa era grande, tinha muita gente. E Jesus disse para ela, mulher, não é chegada a minha hora. Uma resposta que até hoje é questionada, porque muitos não entendem a forma como Jesus falou. Só que mulher é uma forma muito respeitosa que era usada por Jesus. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 15 e o versículo de número 28, nós encontramos a seguinte expressão, ó mulher, grande é a tua fé. Quando nós olhamos para o Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 13, no versículo de número 12, nós encontramos ele falando, mulher, estás livre da tua enfermidade. Quando nós olhamos o Evangelho de João, que é o que nós estamos estudando agora, no capítulo 4, versículo 21, ele diz, mulher, creia-me que a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
Mas naquele momento ali, Jesus resolve atender o pedido da sua mãe. E no capítulo 2, que é o que nós estamos estudando, está escrito no versículo 6, que estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada talha levava 2 ou 3 metretas. Agora, quando você transforma isso em número que nós entendamos, é uma espécie de tanque de água que comporta entre 80 a 120 litros. Mas vamos pensar no menor. Vamos pensar que essas talhas, elas eram de 80 litros. E diz a Bíblia que elas foram cheias até a borda pelos servos daquela casa. Se eram de 80 litros e eram 6 talhas. Então agora, a partir daquele momento, tinha nada menos do que 360 litros de bom vinho para o povo se alegrar naquele casamento. E a partir daquele momento, Jesus manda que os servidores levassem ao mestre-sala, o cerimonialista, e quando ele prova o vinho, ele fica surpreso com a qualidade, porque era melhor do que o primeiro. Amados, o que nós entendemos aqui, uma outra coisa interessante para nós, para a igreja do Senhor, que nos alimentamos da palavra, que comemos a palavra, que gostamos da palavra. Jesus, ao transformar aquela água em vinho, ele mostra muito do seu caráter. O que ele faz é sempre melhor. Quando nós olhamos no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, versículo de número 31, está escrito: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. No capítulo que estamos estudando, que é o capítulo 2, o versículo 11, nós encontramos com este Jesus, deu princípio aos sinais. Ou seja, com este milagre, Jesus deu princípio aos seus sinais. Aí eu quero me reportar novamente para o capítulo 1 e o versículo 51. Lembra o que está escrito ali? O que é que Jesus falou? E vocês iam ver quê? Iam ver o Filho do Homem, né, sendo homenageado. Ou seja, que o céu estaria aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E eu vejo ali, neste primeiro milagre, o começo deste movimento de anjos descendo sobre o Filho do Homem, para que a glória de Deus se manifestasse aos olhos dos homens que ali estavam. No versículo de número 13, nós vemos agora, a partir do versículo 13, Jesus trabalhando na purificação do templo, para que nós entendamos o que acontecia ali. As pessoas vinham de longe, trazendo seus animais, trazendo a sua oferta, e quando eles chegavam no pátio do templo, a oferta não era aceita em moeda estrangeira. Então ele teria que trocar essa moeda no câmbio do local, e quando ele chegava lá, o câmbio era um preço, e ele trocava as suas moedas para poder usar ali. Quando ele voltava para casa, o que sobrava e ele ia trocar na sua moeda, já estava um valor menor, ou seja, eles eram roubados até na troca da moeda, até no câmbio do dinheiro. E os animais que eles traziam? O cordeiro, a pomba, a rola que eles traziam. Quando chegava lá, o sacerdote, em parceria com os vendedores, o que ele dizia? Esse seu animal não serve. Achavam um defeito naquele animal. E aquele homem ou aquela pessoa pegava o seu animal, ia lá onde estavam os mercadores, e ali o mercador comprava o animal dele por um preço irrisório e vendia um outro pelo preço maior. E agora ele chegava e o sacerdote aceitava porque já estava vindo com a marca registrada do vendedor. E aquele animal dele que não prestava, aquele vendedor já botava entre os outros,
porque ele passaria para outro. Era uma forma de roubar o povo, era uma forma de enganar o povo. E Jesus sempre se preocupou com isso. Ele sempre se preocupou para que nós, igreja, entendamos que igreja não é mercado e que nós vamos sempre conviver com pessoas desonestas, pessoas sem caráter, sem personalidade, que vão fazer comércio do evangelho, comércio de muitas pessoas. E ali Jesus, então, pegou um chicote, e diz o texto, a partir do versículo 13, que ele saiu derrubando as bancas, dinheiro caiu no chão, animais soltos, e naquele momento ali, quando tudo estava acontecendo no templo, aquele povo ficou sem entender nada, não sabiam mais o que estava acontecendo. Mas no versículo 17 diz o seguinte: lembrando-se os discípulos do que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. E a partir do versículo 18 do capítulo 2, houve ali uma interrogação dos judeus que ali estavam, pela autoridade que Jesus estava exercendo no meio deles ali. E então os judeus, no versículo 18, chamaram a Jesus e perguntaram: que sinal nos mostra para fazeres tais coisas? Para fazer um quebra-quebra desse? Para te chamar todo mundo a responsabilidade, dizer que está tudo errado, que estão fazendo da casa do teu pai casa de ladrão e salteador? Jesus disse: olha, o sinal que eu tenho para vocês, no versículo 19 ele fala: em 3 dias destruirei este santuário. Aquilo ali foi um choque muito grande para o povo, porque eles não entenderam a palavra de Jesus Cristo. E no versículo de número 20, eles então vão dizer: olha, o que é isso que falas para nós? Foram 46 anos para edificar este templo. Como tu vais fazer? De que forma tu vais destruí-lo em 3 dias? Só que eles não entenderam. Jesus estava falando, se referindo ao santuário do seu corpo. E aí no versículo de número 22, do capítulo 2, está escrito: quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos e creram na Escritura e na palavra de Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, é com gozo na alma que nós estamos meditando na palavra do Senhor. A cada dia que passa, nós vamos ter um privilégio de, no final do ano, estarmos com acervo de todo o Novo Testamento, lido pela igreja e com uma palavra de orientação dos pastores escolhidos pela nossa convenção para ministrar uma orientação sobre o texto. Amanhã nós vamos voltar falando sobre o capítulo de número 3, aonde nós encontramos como epígrafe: Nicodemos visita Jesus. É um capítulo maravilhoso, onde nós vamos ter muitas informações maravilhosas para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso entendimento. Então eu quero aqui agradecer a Deus pela sua vida, pelo ministério que o Senhor tem concedido a nós, pela pureza, pelo equilíbrio, porque muitos quantos se contaminam por aí, nós, a Igreja do Brasil para Cristo, lutamos para continuarmos servindo o Senhor com fidelidade, com alegria e, acima de tudo, fazendo da sua palavra um escudo de verdade. Nós temos compromisso com Cristo e com a sua palavra, e esta é a razão de nós nos alegrarmos. Fica aqui um abraço do pastor Antônio, aqui do Piauí. Recebo o abraço de todos os nossos obreiros aqui da nossa região, Piauí, Maranhão, Pará, e que Deus abençoe a igreja. E amanhã vamos voltar com um novo prato, vamos comer uma comida bem saudável e que o Senhor nos dê a iluminação, o entendimento para compreender
aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Deus abençoe a todos, na paz do Senhor. Fiquem com Deus e até amanhã, se assim for a vontade do Senhor.